Bom, boa noite, pessoal. Hoje é a nossa oitava aula, né? Penúltima aula do nosso curso de Tecnologia da Informação para o ensino de ciências, especificamente aqui no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFRO de Guajará-Mirim. Pessoal, hoje nós vamos falar especificamente sobre... Olha aí minha aluna mais nova aí, rapaz, que a Selma está mostrando. Um beijo também, viu? Beijinho, professor. Um beijo também. Bora Oh, estudar. olha, então hoje nós vamos falar especificamente de atividades interativas, né? Que a gente pode fazer com os alunos. Realmente, eu queria discutir com vocês um pouquinho primeiro que atividades, se puder dar uma desligada aí no microfone, Selma. Ai, desculpa, professor. Opa. Normalmente, atividades interativas, a gente pode aplicar para qualquer público, né? Qualquer idade, mas ela é mais frequente, ou ela, vamos dizer assim, ela é mais voltada, né, para o público realmente do ensino médio. Isso não quer dizer que não possa haver uma atividade interativa também com o pessoal de graduação, de pós-graduação. Mas o normal é que a gente tem buscado fazer atividades assim, mais para chamar a atenção do jovem, do adolescente. Especialmente, pessoal, já passando essa experiência para vocês aí, eu sei que alguns já são profissionais da área, já atuam como professores, mas hoje o que a gente tinha na idade da gente, né, ou fazendo um curso ali, estudando no nosso ensino médio ali, a gente tinha uma paciência, vamos dizer assim, de 1 hora de explicação do professor, 1 hora e meia. Hoje em dia, por causa de vários motivos, inclusive por causa da tecnologia, né, das redes sociais e tudo, a paciência dos alunos mais novos, ela assim, a concentração dele, né, junto com a paciência, para ouvir uma explicação, uma aula, ela é ali de uns 15 minutos no máximo. Então, você deve intercalar esses períodos de 10, 15 minutos com alguma coisa, alguma atividade, alguma coisa que prenda a atenção, que faça com que o aluno se interesse ali na aula, porque senão ele desliga mesmo. Na experiência, no caso da pandemia, né, a gente já entende, já vê isso direto, que qualquer pessoa, principalmente o adolescente, ele se conecta e ele tem muitas coisas assim para ficar olhando, para fazer, enquanto está conectado na webconferência. Então ele perde a atenção, o foco muito rápido. Então, para isso, atividades interativas elas vêm a calhar e elas chamam muita atenção do jovem, tá? Então, primeiro eu queria mostrar a vocês que vocês podem pesquisar, porque existem vários sites, tá? Então, por exemplo, se eu for aqui no próprio Google e disser plataformas de quiz, né? De fazer perguntas. Então, vai ter canais de entrevista, como por exemplo aqui, ó, esse primeiro aqui, o Tecmundo, onde ele vai mostrar aqui umas 5, 6 ferramentas boas, né? Interessantes para isso, para fazer quiz. Mas existem muitas, tá? Não pense que isso é exclusivo dessa ferramenta aqui, dessas ferramentas. Ó, que o resto aqui embaixo são outras matérias, mas, por exemplo, ó, existe esse aqui, ó, Quizu, e dentre outros, tá? Existem muitas outras aqui que ele vai mostrar. Deixa eu só pegar aqui, continuar lendo, para ele pegar a matéria completa. Então, ó, por exemplo, o primeiro que ele sugere aqui é o Quizu, depois esse Go Conquer, né? O Go Conquer, ele acho que está fora do ar nesse site, tá? Então já não achei mais assim. Aí tem o Flex Quiz, acho que também estava fora, mas Quizmaker, não, perdão, esse aqui tá ok. Quizmaker está fora do ar, não existe mais. E existe também esse que é o Quiz Creator, né? Então eu vou mostrar para vocês as telas iniciais, tá, deles. Deixa eu fechar isso aqui que não tem nada a ver. Então, ó, por exemplo, esse aqui é aquele, né, Quizu, né? Onde você pode aqui, a primeira coisa, você vai
cadastrar, né? Você vai entrar aqui, né? Vai ter que fornecer um cadastro. E aí você tem vários que já existem ou os que você pode criar, tá? Então, por exemplo, ó, tem itens aqui como quiz aqui, ó. Esse é um quiz que já existiu, né? Aí ele pede para iniciar o quiz. Então, Professor, oi, desculpa, mas não está aparecendo para nós a tela de explicação aí. Perdão. Eu vou voltar aqui de novo aqui. Peraí. Acabei esquecendo, desculpa. Quando acontecer isso, me alertem logo, tá, pessoal? Para não ficar demorando explicando ali uma tela que não. Agora sim, professor, tá ótimo. E beleza. Ó, eu mostrei aqui que, por exemplo, ó, essa matéria aqui, ó, do G1, mas vocês podem procurar que tem várias matérias como essa, né? Conheça 10 programas gratuitos para criar questionário online, por exemplo. Então, aí ele vai mostrar aqui, ó. Então, quais são os 10 programas gratuitos? Bom, aí, ó, ele tem aqui, ó. ProProfs Quizmaker, Flex Quiz, tá vendo? Ó? Quibo. Aí, Google Forms, eu vou focar bastante nele, porque ele é gratuito, ele é mais prático. E aí a gente vai entender por que ele é bem interessante, tá? Mas tem, ó, o Mente ele é muito bom, só que o Mente ele tem um problema que ele quer que você pague, né? Um pequeno problema. Tem Easy Test Maker, ó, Class Maker, Question Pro, Quiz Star, Online Quiz Creator. Então, todos esses são ferramentas. O que eu quero é que depois vocês acessem cada uma dessas aqui e vejam direitinho, né? Muito que vocês gostem para vocês testarem. Mas hoje a gente vai focar, aí eu quero mostrar aqui que as várias formas que existem, né? Ó. Então você poderia iniciar o quiz, aí ele vai perguntar qual é o poder desse camarada aqui que é num programa de televisão. Aí você vai aqui, ó, acho que se não me engano ele um teletransporte, se não me engano. Aí esse aqui era lá metamorfose, não, era super força. Esse aqui acho que era restaurar, não. E aí você vai responder, né? Estou errando um bocado aqui. Mas aí ele, então depois disso aí ele diria, né, aqui qual é o seu conhecimento, alguma coisa. Esse aqui ele é um quiz mais voltado para coisas assim, quando você quer saber de sites, não necessariamente para uma aula, né? Mas você pode aqui desenvolver um quiz específico para perguntas para aula, tá? Então você vai vir aqui, ó, no criar quiz, né? Ele vai pedir para você logar e ele vai dar alguns modelos, alguns exemplos, tá? Eu não vou logar porque eu vou focar hoje a aula, quero mostrar para vocês que existem várias ferramentas aqui, como são mostrar 10, ó, né? Mas eu vou focar especificamente em mostrar um quiz inteiro do Google Form, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje e falar um pouquinho sobre a parte de currículo, né? Já no final da aula eu vou mostrar um pouquinho de currículo. Então, dessas ferramentas interativas, particularmente, uma que é fácil, prática e é gratuita é o Google Forms. Então, se vocês entrarem no Drive do Google, vocês podem pedir para criar um novo, vir aqui em formulários do Google, nesse item roxo aqui, ó, e aí ele vai direcionar para uma página. Nessa página, você vai dar o título aqui, né, nessa primeira linha do seu quiz. Então, aqui, ó, vamos dizer aqui, eu vou... deixa eu fazer uma pergunta que vocês responderiam em relação à nossa aula, né? Então, por exemplo, ferramentas que você vai utilizar, né? Em sala de aula. Você faria aqui uma breve descrição, tá? E aí você faria algumas perguntas aqui. Ó. O bom dessas perguntas é que vocês vão ver que ele é muito orientado ao que você está fazendo na hora. Então, ó, quando eu botar aqui, ó, pergunta, né? Então, que ferramentas, né? Quais as melhores
ferramentas tecnológicas, né? Utilizar na sala de aula. Então, essa é uma pergunta. E aí o que eu posso fazer, ó, é aqui na opção 1, ó, eu posso mudar para que isso aqui seja um tipo de caixa seleção diferente, ó, de múltipla escolha, mas ele vai escolher somente um, ou uma caixa de seleção, como esse é o caso aqui, né? Ou uma lista suspensa, para você escolher alguma coisa. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês a caixa de seleção comum, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar, então, ferramentas. Web, conferência. A versão aqui. Aí, ó, na outra opção aqui, vou colocar, né, Data Show. YouTube. Deixa eu ver o que mais que a gente pode utilizar. Aí, quiz, né, que é sobre a aula de hoje. Quiz, você vai usar quiz. Simulações, né, simulações online. Pronto. Aí digamos que seja, então, isso eu quero saber a resposta dessa pergunta. Vai ser um exemplo e vocês vão poder fazer várias perguntas, tá, pessoal? Mas aqui eu vou botar, pronto, desse jeitinho aqui. Digo que ela é obrigatória, ó. Tá vendo? Ó? Acessa ela como obrigatória. Aqui, se eu quisesse duplicar, uma outra questão, se que eu vou mudar pouca coisa, eu só duplico ela. Mas, por enquanto, eu vou, nesse momento, fazer só essa pergunta e mandar para vocês. Antes de tudo, porém, eu quero mostrar a vocês que a gente tem um item de resposta. Ó. Quando as respostas começarem a ser computadas, e aí a gente vai ver que a gente pode gerar planilha, pode gerar gráfico, pode fazer uma série de coisas, tá? Então, configurações, ó, tá vendo? A gente pode modificar uma centena de coisas aqui para vocês. Mas antes disso, eu quero primeiro mostrar para vocês como é que eu vou enviar, né? Então, eu tenho aqui a opção de enviar diretamente, e aí eu posso enviar como um link por e-mail, ou então até como o que a gente chama lá de para incorporar na sua página, né, de repente. Então, eu, por enquanto, eu vou aqui, ó, pedir para coletar o e-mail, automaticamente o e-mail de todo mundo que vai responder. Quero mandar como um link para vocês aí. Aí eu posso criar um link curtinho. Tá vendo? Ó? E aqui eu não quero que tenha nenhuma restrição. Tá? Então, eu poderia também fazer o framezinho lá, mas eu quero fazer o link curto. Então, ó, vou copiar e vou mandar para vocês aqui no chat. Então, o bacana disso, pessoal, é que enquanto vocês forem responder, ó, eu já posso ir vendo respostas automaticamente. Então, eu peço a vocês, por favor, acessem aí no chat de vocês, entrem aqui para ver se vocês estão vendo, né, se está tendo algum problema de compartilhamento ou alguma coisa, que aí eu vejo aqui, já muda a configuração na hora, se der alguma coisa errada. Mas vejam aí se vocês conseguem acessar e fazer a resposta. Todo mundo vivo e entendido? Ó, vou responder aqui, ó, tá vendo? Então, por exemplo, o que é que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar Data Show, né, quando é na aula presencial. YouTube... Tá pedindo permissão, professor. Tá pedindo? Tá, então eu já vou liberar. É porque tá pelo Drive. Acho que talvez ele esteja pedindo, porque... Deixa eu só ver as questões aqui de... O link não ficou como se fosse para a gente editar, não? Pois é. Na hora lá eu achei que sim, né? Mas
Mas deixa eu ver aqui as configurações dele aqui de novo. Fazer, ó. Porque aqui ele teria que, ó. Eu aqui eu também não consegui, não. Não, né? Assunto. Enviar para. Apareceu arquivo indisponível. Ah, é porque estava restrito aqui, ó. Mas engraçado, pessoal. Não era para ser assim. Deixa eu ver uma coisa só. Visualizei. Configurações. Vocês estão logados no Windows com o e-mail de vocês ou não? No Windows, perdão, no Google com o e-mail de vocês? Sim, o meu tá no e-mail Sim. que eu uso pro IFO, né? Uhum. É por causa disso aqui, ó. Ele estava com limitaram uma resposta, tá. Acho que agora foi. Pronto. Deixa eu ver se ele gerou o mesmo link. Se ele gerou o mesmo link, aí. Não, pronto. Peguem esse link novo agora e dá uma olhada. Agora apareceu para mim. Agora apareceu beleza. para mim. Ok. Beleza. Tá, agora deu certo. Pronto, então aí faz a resposta. Aí faz a resposta. Faz a resposta. Quais os melhores ferramentas tecnológicas para fazer a sala de aula? É bacana, né? Então, vê a resposta que a gente já vai ver, ó. Conforme vocês forem respondendo, ele vai aparecer para mim na hora aqui, ó. Quem for conseguindo responder, eu já vou vendo online aqui, mas aí dá uma olhada. Que fica na barriga da Larissa, tá dando no queixo dela também. Ah, é? Pronto, ó. Essa pergunta do Tony. Ó, 3 respostas. Todo mundo já respondeu, só 3 pessoas responderam. E eu sou uma delas, então eu queria que os demais, viu, Sara. Eu ainda não consegui responder. Acessa aí então e responde, por favor. Manda o link de novo que caiu aqui. Agora? Professor, eu respondi no primeiro link. O senhor recebeu? Sim, sim. Dá um... Bom, por via das dúvidas, Vicente, responde nesse último aqui, ó. Aí Gilmar também, se puder responder, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, quantos. Até agora... Apareceu aqui, quando eu cliquei no último link, apareceu aqui, você já respondeu. Então, beleza. Beleza.
Por enquanto, 6 respostas. Mais alguém aí para responder? Professor, me desculpa aí, eu perdi aí o foco. Ali é onde eu respondo, que meios eu uso para assistir a aula. Qual que eu respondo? Não, então, pense no seguinte, para você, no futuro, quando você for dar aula, né, como professor, qual desses recursos tecnológicos você vai usar? Aí clica nesse link que está no fórum aí, ó, para responder. Daiane respondeu, Daiane? Daiane? Agora eu consegui responder o meu. Gilmar, deixa eu ver. Stefane conseguiu? Stefane está conosco, hein? Consegui, professor, estou sim, é porque está lento aqui. Mas eu consegui. Eu não consegui, tá bugado aqui, professor, tá bugado. Mas você consegue enxergar o Sim, aí eu coloco no site, aí está escrito faça login para continuar. Aí eu aperto em fazer login, aí faz de novo a mensagem, não faz login. Isso, no meu tá isso aí também, por isso que eu não tô conseguindo. Ah, tá. Suzana conseguiu, Suzana? Érica conseguiu? Professor, já respondi, tá? Sim, eu consegui. Sim, né? Não, beleza. Sara e Érica já. Suzana está aí presente conosco? Beleza. Professor, eu estou tentando, mas foi travar aqui a internet, só um pouquinho. Tá. Então, ó, essas são as dificuldades da interação, da aula interativa, entendeu? É que precisa a pessoa participar, né? Mas o que é que você vê na hora? O aluno, ele respondeu, e aquilo que ele está respondendo, você como professor, ó, eu estou mostrando aqui a tela para todos, ó, você vê na hora, online, o que ele está respondendo. Ó. Então, ó, 7 respostas aqui, então, 5 disseram que usaria webconferência e data show, 4 disseram que usariam, opa, já aumentou aqui, ó. 6 disseram que usariam webconferência, 5 data show, 4 usariam o YouTube, 2 usariam quiz e 2 utilizariam simulações online para dar aula, né, para os seus alunos. Então, essa é a função desse formulário do Google, tá? Você vem e você pode fazer vários tipos de perguntas, como, por exemplo, ó, depois que eu fiz essa aqui, eu poderia aqui, né, a partir de agora, já fazer outra pergunta. Então, ó, deixa eu só ocultar aqui. Então, é só vir aqui e clicar no mais aqui, ó, para fazer uma nova pergunta. E aí, assim por diante. Existem os tipos. Então, primeiro, você pode fazer aqui, ó, você pode importar, né, e fazer um upload de arquivo, tá vendo? Como resposta, né? Você pode fazer uma resposta curta, pode pedir para o aluno escrever um parágrafo. Então, aqui você pode montar questionários, ó, a resposta pode ser em data, em hora, tá vendo? Pode ser uma escala linear, uma grade múltipla de escolha, grade de caixa de seleção. Então, tem várias opções aqui que você poderia... E dá de adicionar imagem também, né, professor? Sim, sim. Você pode colocar, né, colocar uma imagem aqui, ó, para que você escolha ali, né, para representar a pergunta, ou uma figura que explica alguma coisa. Então, é muito interessante, é muito bacana isso aqui, não apenas como mecanismo de formulário de perguntas. Por exemplo, você pode fazer uma avaliação toda do aluno aqui. No IFA, a gente faz no AVA e não aqui, porque no AVA ele já é o nosso mecanismo oficial, né? Onde a gente já dá nota, já faz toda a interação com a parte acadêmica. Então, é por isso que a gente não faz exclusivamente, ou então acaba fazendo vamos dizer assim, uma avaliação aqui. Mas a gente faz atividades interativas, né? Pede que as pessoas, então, elas venham e consigam aqui, então, utilizar. Você pode, ó, depois disso tudo, importar também, ó. Se você quiser criar uma nova planilha, ó, ele vai trazer uma planilha aqui, ó, com as informações. Quem respondeu o quê, ó. Tá vendo? Então, pelo e-mail da pessoa aqui, ó, como eu pedi para capturar o e-mail,
Ele vai mostrar o que cada pessoa respondeu, ó. Tá vendo? Então, é uma ferramenta muito boa, assim, não tenho nada a criticar. Se eu pudesse, na verdade, eu ia só melhorar ela, assim, em mais opções. Ela é um pouquinho limitada nas opções, né? Mas já é o suficiente para você fazer o que você quiser em termos de quiz. Então, isso, pessoal, é o que a gente... É o mínimo, né? O primeiro passo para a gente dar uma aula com alguma interação com o aluno. Junto com o quiz, a primeira coisa que eu quero é abrir para debate se vocês já tinham visto uma ferramenta dessa, já tinham respondido algo online, assim, mostrando na frente de vocês a resposta acontecendo. Eu creio que sim, né? Mas todos já tinham feito, já tinham participado? Sim, eu estou fazendo parte de um projeto que a gente teve que dar aula. Aí eu utilizei, é bem bacana, assim, a gente fez tipo como se fosse uma forma de avaliação. Aí aparecia realmente, né? Parece um relatório, assim, completo dos alunos que responderam. E inclusive dá até de adicionar como a pergunta como se fosse valer nota, né, também. Valendo nota. Se você quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa, que para inclusive escrever seu TCC no futuro e tudo, esse é um formulário, você só tem que submeter, como vai envolver pergunta para pessoas, né? Submeter para uma comissão de ética, mas aí você consegue fazer, é um instrumento de coleta de informação, né? Então, é um quiz, mas ele coleta também essas perguntas, e com isso você pode fazer. Eu tenho certeza que no IF vocês têm respondido semestralmente alguns questionários desses, como é que está o curso, a avaliação dos professores, do curso, tudo, através de formulários parecidos, né? Então, isso é uma ferramenta, essa e aquelas outras que eu mostrei para vocês ali, né, que vocês podem pesquisar elas direitinho, entrar lá, ver, procurar outras, porque o intuito delas é começar essa interação. A partir daí, eu vou, antes de falar do tema final da aula, né, eu vou falar de um outro tema também chamado gamificação. Não sei se vocês já tinham ouvido isso. O que é gamificação, tá? Para um ensino, né? É você utilizar não apenas questionários, avaliações tradicionais, ou até mesmo avaliações interativas, mas que ainda tem, de certa forma, um contexto que não é de gamificação, né? Mas essas ferramentas, elas permitem que você faça com que haja uma concorrência entre os alunos. Uma concorrência saudável, né? Como o jogo de videogame, que ele joga ali para ver quem consegue vencer mais vezes, ou quem consegue responder mais perguntas certas. Então, tem uma parte que defende, olha, isso pode ser um problema, porque causa ansiedade também demais no aluno, ou faz ele ficar viciado em só querer responder tarefas desse jeito, mas elas são muito interessantes. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, um vídeo sobre gamificação, né, o que é gamificação, e aí a gente comenta sobre isso, tá bom? Só compartilhar aqui a tela, pessoal. Eu vou fechar meu áudio, tá? Qualquer coisa, vocês abrem o áudio e me chamam. Mas eu tô aqui na tela, tá? Gamificação, mas sempre encontra as mesmas técnicas batidas? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 10 técnicas para vocês aplicarem nos seus projetos gamificados. Quando eu comecei a estudar gamificação e comecei a trabalhar com isso, eu sempre procurava por novas técnicas para poder aplicar e poder colocar nos meus projetos educacionais, né, nas minhas aulas gamificadas, enfim. E sempre foi muito difícil de encontrar, quando você procura na internet, ou até mesmo em alguns livros mais básicos, assim, o que você encontra é sempre a mesma coisa, é ranking, é ponto, é insígnia, né, as medalhas e assim por diante. Não que não sejam técnicas eficazes, mas a gamificação não é só isso, né, convenhamos. E por esse motivo que eu decidi fazer esse vídeo, para trazer algumas técnicas diferentes. Hoje eu quero falar para vocês de 10 técnicas que vocês podem usar para gamificar os projetos de vocês. Então vamos começar com a primeira. A narrativa, a jornada, ou do inglês, o storytelling, permite que você coloque nos seus projetos
um enredo, um significado diferente, né? Ele é muito relevante, uma técnica muito poderosa, embora as pessoas comentem assim superficialmente sobre isso, ela funciona muito bem. É uma das técnicas que eu mais uso. Acho que, na verdade, narrativa e puzzles são as duas técnicas que eu mais utilizo nos meus projetos de gamificação, tá? Ao contrário do que algumas pessoas insistem em empregar, eu não acho que você precise sempre utilizar histórias que tenham necessariamente a ver com a realidade ou com o problema do aluno, do estudante ou da comunidade que ele faz parte, tá? Uma boa parte dos livros de metodologias ativas, especialmente sobre aprendizagem baseada em problemas, fica insistindo que você tem que colocar o aluno para resolver os problemas da comunidade. Ok, não estou dizendo que isso é errado, mas isso cansa um momento, né? Você vai ficar sendo conhecido como aquele professor problema, que sempre fica falando de coisa ruim, desgraça. Enfim, a narrativa é muito mais do que isso. Você pode criar histórias, mesmo histórias ficcionais, para trazer um significado diferente para as suas atividades e fazer o aluno se sentir como se ele fosse um herói, como se ele estivesse realmente numa jornada. E é assim que eu costumo trabalhar. Eu não costumo usar muitos problemas reais, não. Eu gosto da ficção, eu gosto da fantasia para trazer esse engajamento para os alunos de uma maneira épica, né? Então, a minha primeira técnica que eu quero passar para vocês aqui é a narrativa. Sorte de iniciante ou beginner's luck. Talvez eu acabe com uma ilusão que alguns de vocês tenham aí, principalmente o pessoal que gosta de jogos casuais. Quando você começa a jogar um joguinho novo e você manda muito bem nas primeiras fases, nas primeiras etapas, você sente que aquilo é para você. Na verdade, não é que você é muito bom, não. Aquilo é forjado, tá? Então, eles colocam de maneira propositada fases mais fáceis no início da jornada para você sentir que você realmente foi feito para aquilo. É isso que a gente chama de sorte de iniciante. Ah, acabei de começar e já estou ganhando. E isso acaba estimulando você a continuar jogando mesmo depois que você começa a perder e enfrentar pessoas de verdade. Na verdade, os jogadores que você vence no início geralmente são bots, não são jogadores reais, mas a gente não sabe disso. O jogo leva você a crer que você está vencendo de pessoas reais e que você manda muito bem nisso, que vale a pena você continuar investindo seu tempo no jogo. A gente pode pegar essa característica e trazer para projetos gamificados. Então você pode colocar no início de uma sequência didática algumas atividades que sejam mais simples. Claro, você tem que saber desenhar isso para o aluno não perceber que você está dando uma atividade ridícula para ele, mas que ele consiga realizar para ele se sentir mais estimulado ainda a continuar participando do processo dessa sequência didática. Então é um elemento diferente, uma técnica diferente que você pode acrescentar nas suas aulas. Criando do zero é uma técnica bem eficaz para a educação, principalmente para quem gosta de trabalhar com aprendizagem baseada em projetos. Quando você coloca o teu aluno para produzir algum material, produzir algum projeto, resolver algum problema do zero, especialmente se ele está sendo capaz de identificar o problema por ele mesmo, ele sente um senso de posse, de propriedade em cima daquela ideia muito maior. E quando ele tem esse tipo de sentimento, as chances dele ir atrás de mais conhecimento para fazer com que o projeto dele seja melhor é muito maior. Então, trabalhar com essa técnica aliado à aprendizagem baseada em projetos funciona muito bem em um projeto gamificado na educação. A gente tem a noção de que mentoria é só quando a gente pega um professor que já é formado, alguém assim especialista na área e vem fazer uma mentoria com a gente. Mas na verdade você pode usar esse conceito de mentoria entre alunos. Então você pega um aluno que tem ali um resultado um pouquinho melhor e coloca ele para ajudar um aluno, mentorar um aluno que não está tendo um resultado tão bom. Às vezes, e essa é a grande sacada dessa técnica, o aluno que está sendo mentorado, que está recebendo ajuda, acaba se dedicando muito mais, não para que ele consiga bater a meta, mas que ele consiga compensar o trabalho que o colega teve para ajudá-lo. Então, assim, obviamente você tem que desenhar isso de uma maneira certa, né? Se você colocar pessoas que não se gostam, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Então, tem que pensar numa maneira para fazer com que esses alunos consigam trabalhar juntos. Uma metodologia ativa que usa bastante essa técnica é a peer instruction, né? A discussão por pares lá do professor Mazur. Então, ele coloca os alunos para se ajudarem, para discutirem, e assim ele vai criando esse senso de mentoria, esse senso de companheirismo, e aí atuando na influência social, né? Puxando lá pro Octalis de novo. O 5 e o 6 eu vou falar ao mesmo tempo, que são as escolhas significativas, é um, e a percepção de escolhas é outro. Mas as duas funcionam com o mesmo princípio, que é a motivação que você sente ao perceber que é você que está escolhendo o caminho que você está seguindo, ou que você tem a possibilidade de escolher aquilo que você quer.
vamos começar da primeira, que são as escolhas significativas. Isso funciona quando você, de fato, dá a possibilidade de escolha para os seus alunos. Quando eu faço um projeto gamificado, eu costumo fazer várias trilhas de possibilidades que o aluno tem para percorrer para conseguir resolver o desafio que eu dou para eles. Então, um aluno que gosta de trabalhar de um jeito vai por um caminho, o aluno que gosta de trabalhar de outro jeito vai por outro caminho, mas todos os caminhos possibilitam que eles consigam resolver o problema. Isso é uma escolha significativa. O aluno realmente tem caminhos diferentes para seguir e ele pode percorrer o caminho que eles escolherem. Agora, a percepção de escolha, ela funciona você dando a noção para o aluno que ele está escolhendo, mas na verdade ele não está. Então você coloca uma opção A, B e C e as três levam para o mesmo lugar. Então ele está escolhendo ali, mas na verdade ele não sabe a resposta das outras letras que ele não escolheu, né? O caminho os outros caminhos, por assim dizer. Então ele está tendo a percepção de escolha, mas não está tendo uma escolha real. Um outro jeito de você fazer isso é você mudar a escolha que ele tem. Então vamos pegar um exemplo até na tua casa. Você tem um filho pequeno que não gosta de tomar leite. Ao invés de você chegar para ele e falar assim, ó, você quer tomar leite? Você está dando a escolha para ele, ele vai falar não. E aí, né, você vai ter que ter um embate para ele beber o leite. Agora, ao invés de fazer essa pergunta, você pode falar assim, você quer tomar o leite no copo azul ou no copo vermelho? Ele está tendo a percepção de escolha, eu estou escolhendo o copo que eu quero tomar. Mas ele não está percebendo que, na verdade, a escolha ele não teve nenhum, porque ele vai beber o leite de qualquer maneira. Então é assim que funcionam essas duas. A percepção de escolha, ela é meio perigosa se a pessoa percebe que isso está acontecendo, que daí você perde completamente a motivação do aluno nesse processo. Então tem que tomar muito cuidado quando for usar, beleza? Na gamificação, existe um mantra que é o feedback instantâneo. Né? Isso funciona muito bem nos jogos. O jogador costuma fazer alguma ação ali, já naquele momento ele recebe o feedback, se aquela ação foi positiva ou não. E isso é bem interessante de puxar para a educação. Mas, em alguns casos, é possível você usar essas pausas torturantes para fazer com que o aluno fique pensando naquilo que você quer. Então, vamos pegar um exemplo aí de jogos casuais, tipo Candy Crush. Quando acaba as tuas energias lá, a tua vida, você não pode jogar. E várias vezes você fica entrando para ver se a vida chegou e você sabe conscientemente que não passou o horário necessário para você recuperar ali a energia, recuperar a vida. Mas você continua entrando para ver. Então esse é o efeito da pausa torturante. Eu costumo fazer isso com algumas atividades minhas. Eu não dou o resultado já imediatamente para eles, eu deixo um tempo. Principalmente se as aulas acontecem antes do recreio. Porque se eu deixo para dar resposta depois do recreio, o que eles ficam fazendo durante o intervalo? Conversando sobre a atividade. E aí são mil teorias, e um querendo falar que o outro está certo, que o outro está errado, enfim. Então eu consigo proliferar o meu assunto, proliferar aí a minha atividade por muito mais tempo do que só o tempo que eu tenho disponível em sala de aula. Então também dá para utilizar essa técnica aí das pausas torturantes. Guildas, times, equipes, enfim, são abordagens que você tem nos jogos para trabalhar em equipes. O bacana desse tipo de metodologia é que você pode trabalhar tanto o componente competitivo, de equipes contra equipes, mas você também insere um componente cooperativo, porque a equipe tem que trabalhar junto para conseguir chegar no resultado e até mesmo vencer as outras equipes. Eu vou fazer um vídeo focado em metodologias ativas e gamificação, e essa técnica eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo, porque tem tudo a ver com Team-Based Learning, né? Aprendizagem baseada em times. Mas a princípio ela é basicamente isso, você colocar esses alunos, esses estudantes para trabalharem em equipes, mas uma equipe contra a outra. E assim você consegue trabalhar esses dois componentes, né? Essas duas estruturas de jogos, a competição e a cooperação. Os puzzles, né? Esse que eu gosto muito de usar, falei para vocês no início do vídeo, né? Narrativas e puzzles é o que eu mais uso de gamificação nas minhas aulas. Então são os desafios cognitivos que você vai passar para os seus alunos. A tradução de puzzle geralmente é tida como quebra-cabeça, mas eu gosto de encarar como um enigma. Então você pode pegar o seu conteúdo e ao invés do momento da questão ou do momento da avaliação, o conteúdo ser o final, ele passa a ser uma ferramenta para que o aluno consiga resolver aquele quebra-cabeça, né? Aquele puzzle. Então você começa a valorizar muito mais o conteúdo, porque ele deixa de ser um momento que eu vou fazer só para ganhar nota e passa a ser, eu preciso aprender isso para conseguir resolver esse problema que me foi proposto. Tem uma metodologia ativa que se chama Puzzle-Based Learning, né? Eu traduzo para aprendizagem baseada em enigmas. Não tem nenhum material sobre isso em português, por isso que eu faço a minha própria tradução. E, basicamente, essa metodologia só trabalha com puzzles. Então, desenvolve muito raciocínio lógico, resolução de problemas, né? Capacidade de resolução de problemas, que é uma habilidade socioemocional super importante para os nossos estudantes.
Então é uma técnica que você também pode utilizar nos seus projetos. E por fim, né, o win state, ou estado de vitória, é quando o aluno sente aquela emoção magnífica de ter vencido, de ter derrotado o chefe, de ter cumprido o desafio, de ter conseguido fazer aquilo que você propôs para ele. Eu gosto de usar esse tipo de sentimento. Não vou falar que é fácil você desenhar um projeto ou uma aula que faça com que os alunos sintam isso. Na verdade, gamificação não é fácil, tá? As pessoas pintam como se fosse uma coisa muito tranquila de fazer, mas é super complicado de fazer um projeto de gamificação bem estruturado que funcione bem. Então, para colocar esse tipo de elementos, esse tipo de técnica nas minhas aulas, eu penso muito bem antes para ver como que seria possível fazer com que os alunos sintam essa emoção. Porque, afinal de contas, o aprendizado está completamente ligado com a emoção, e quanto mais forte for a emoção, mais o aluno vai lembrar, não só do momento, mas também do conteúdo que você está passando. Tem um exemplo para mostrar para vocês aqui. Eu vou deixar o vídeo meio... Pode ser que ele não fique muito bom, porque eu não quero mostrar o rosto dos alunos, mas é uma maneira que eu usei até recentemente, na verdade, antes das aulas presenciais acabarem, de fazer esse estado de vitória nos alunos. O término da atividade não era eu dando o resultado, e sim eles testavam o resultado numa atividade lá com a solução. Que eles tinham que criar uma cura dentro da narrativa. É uma história longa, eu não vou falar aqui. Mas de qualquer maneira, o feedback eles viam na hora ali. E aí sim, quando a solução mudava de cor, eles sabiam que tinham vencido e entrava naquele ânimo do estado de vitória. Então esse é um bom exemplo aí para mostrar para vocês de como que você pode inserir esse tipo de técnica na sua aula. Pensar bem como que os alunos podem se sentir vitoriosos no final da atividade, no final do desafio. Ufa! Bom, gente, acho que eu falei demais hoje. O vídeo deve ter passado um pouquinho de 7 minutos. Eu gosto de deixar mais ou menos nesse tempo. Se passou, me perdoem. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, aprendido aí algumas coisas. Eu peço se vocês puderem deixar um comentário. Bom, pessoal, então eu queria agora que a gente debatesse, né? Que vocês entenderam mais ou menos o espírito do que é gamificação. Vocês, como serão profissionais, né? Professores para o ensino médio, inicialmente, né? Já que a licenciatura de Química ela é voltada mais para o ensino médio, poderão eventualmente também na universidade, mas é bem mais provável pelo número de escolas, né? De dar aula para o ensino médio. Vocês entendem, conhecem já alguma coisa sobre isso? Quem quiser pode começar a falar aí, é só levantar a mão ou então abrir o microfone direto. Eu não conheci ainda não, professor, achei muito interessante, viu? Muito bom mesmo. É bacana. O que acontece? Hoje em dia, as crianças, jovens, adolescentes, elas estão expostas a um mundo que necessariamente, antigamente, a gente não estava, né? Nem todos, pelo menos. Eu até já cresci um pouquinho com videogame, com essas coisas, mas não é algo que é muito comum hoje, mas que não era tão comum assim nos anos 80, ali nos anos 90. E face disso, ela para eles, algo que é desafiador, que é através de uma competição e tudo, pode ser saudável. Existem críticas ao modelo, tá? Aplicar toda hora competição, assim, mas também realmente não é feito para que toda avaliação, toda atividade, todo exercício seja uma gamificação. Não, aí também pode ser que você, né, dê um tiro pela culatra também. Mas pelo menos ter algumas atividades, principalmente atividades avaliativas que sejam assim, né, que sejam um projeto, elas são interessantes. Pode falar, Gilmar? É igual a plataforma Kahoot, né, professor? O Kahoot é muito bom utilizar em sala de aula, porque em formato de quiz pode ser utilizado para passar uma prova mesmo avaliativa, a não ser uma competição, né? Sim. Por exemplo, num projeto a gente fez em forma de gincana, a gente utilizou o Kahoot para passar uma gincana para os alunos, foi muito legal. Sim, não, eles gostam bastante, assim, porque o que é que desperta, né? Desperta, diferente de somente fazer uma prova ou um exercício, alguma coisa, desperta aquele sentido ali de brincadeira, de que eu ganhei, né? De que eu derrotei lá o mestre do videogame ali. Então, tudo isso é coisa que é bacana de sentir.
o professor ali ele tem uma frase que ela é muito importante. A educação e o ensino, a aprendizagem, ela é ligada à emoção. Então, se a gente passa somente a aula fazendo um exercício, atividade, explicação, isso pode ser um problema, porque realmente se você não passa essa emoção ali um pouquinho, pelo menos em algumas atividades, em algumas coisas, o aluno fica desestimulado, principalmente o aluno jovem, adolescente dessas gerações, né, das últimas 5, 10 anos, porque eles estão acostumados no ambiente dele a ter esses desafios. Então ele começa a não ver, né, muita empolgação, não, simplesmente vai, assiste a aula, faz exercício, vai, assiste a aula, faz exercício. E aí eu queria mais contribuições aí. Como é que vocês veem isso? Selma quer contribuir um pouquinho, Selma? Não, professor, tranquilo. Beleza, né? Uhum. Tá bom, deixa eu ver. É porque, assim, eu também faço parte eu também sou bolsista do PIBID, né? Eu, Gilmar e mais algumas colegas nossas aí. Então, algumas coisas a gente já tem uma noção, né? Sim. De como funciona. Não tem mais muita prática, né? Mas Sim. o PIBID, ele deu oportunidade para a gente estar aprendendo a desenvolver esse tipo de atividades na questão da parte da informação. Ok. E aí, o que é que eu quero deixar como recado, principalmente dessa parte de gamificação, é que todas as ferramentas, praticamente, que vocês vão usar de gamificação, elas podem ter, né, não necessariamente serão todas, mas elas podem ter ligação com tecnologia. Então, por exemplo, se você vai utilizar um site, uma plataforma, vai utilizar um jogo mesmo, ou vai elaborar um jogo, existem professores que estão elaborando jogos para as aulas deles. Ou vai elaborar um projeto, mas que precisa fazer uma planilha, alguma coisa, você vai, nesse momento todinho, utilizar ferramentas tecnológicas. Você vai pesquisar através do computador, através do YouTube, né? Então, tudo isso vai acontecer através dessas ferramentas. É por isso que o uso, e aí eu quero entrar, então, finalmente, aí para terminar a aula, no terceiro tema, que é para abrir esse tema para a gente finalizar ele na próxima aula, tá? É a preparação curricular, tá? Os instrumentos, mesmo eu vou mostrar na aula que vem, como o PPC do curso, né, o programa pedagógico do curso, mas o planejamento, né, pedagógico de um curso, e também mostrar a parte de ferramentas tecnológicas, o que é que a escola ou as escolas, elas devem, né, pelo menos, prever nos seus currículos, tá? Então, a preparação curricular tecnológica do professor e do conjunto de professores para elaborar o curso, ela vem normalmente em duas partes. Uma, que é essa primeira, na organização geral da escola e do curso, que é o quê? É a disponibilização de infraestrutura, das salas, dos laboratórios, né, de telas ou data show, ou TVs, né, televisões que vão existir na sala, e normalmente assegura também que o professor tenha as suas ferramentas, como notebooks, tablets, smartphones, para poder criar, né, conteúdo, gerar conteúdo. Então, essa é a primeira fase, é a fase de planejamento geral, planejamento da escola. No lado de planejamento específico, aí a gente já parte para instrumentos como no próprio plano de ensino do professor. Então, o plano de ensino ele vai refletir o quê? Primeiro, o projeto pedagógico do curso, né? Que é a ementa, né? Tudo que foi desenhado para aquela disciplina, para a sua aula, mas lá o professor vai dizer especificamente que ferramentas tecnológicas ele utiliza. Então, dentro dessas ferramentas, vocês que estão passando por essa aula de tecnologia, eu espero que assim seja, que vocês façam no futuro, vocês vão colocar essas ferramentas, né? Ferramentas como utilizar vídeos, YouTube, mas também utilizar ferramentas interativas, como quiz, como puzzles lá, né, que é os quebra-cabeças que ele mostrou. As narrativas, por exemplo, eu nunca usei narrativa, tá? Eu acho bacana, assim, mas ela exige do professor, assim, uma dedicação muito grande para preparar um material, para preparar uma história todinha. Então, quando o professor ele já está bem azeitado, vamos dizer assim, acostumado em criar narrativas, até bem rápido, bem fácil. Mas a primeira vez para criar, ela é meio dolorida, assim, você tem que passar ali uma semana, pelo menos, ali cuidando de tudo. E aí, se você tem outras atividades, no meu caso, eu tenho muitas atividades, você não, assim, tem que
pegar, nem que seja um final de semana, 2 ali, para tentar elaborar. Então, eu vou, a partir do semestre que vem, tentar fazer um projeto de narrativa dentro da sala de aula, sendo intervenção pedagógica também, né? Mas fazer com calma e com cuidado, para não fazer assim, né? No apagar das luzes, assim, no correr do negócio. Mas ela é muito bacana porque ela envolve muitos alunos. Eu não sei se vocês já viram jogos como RPG, né? Ouviram falar de RPG. RPG ele não precisa ser tecnológico necessariamente, né? Na verdade, ele é parecido com um jogo de tabuleiro, mas ao invés de ser o tabuleiro, você tem algumas histórias de personagens e uma história geral para seguir. Então, são distribuídos os personagens, né? Cada personagem tem suas características, ou ele pode ter uma força, uma magia, ou vamos dizer assim, um poder da natureza, ou um poder sobrenatural, alguma coisa assim, e aí ele pode, alguns, enfrentando os outros colegas, né, os outros competidores, ele consegue ali, através das forças que ele utiliza, dessas forças, ele pode neutralizar ou combater ou derrotar o colega ali. Então, só que para isso não é simplesmente um confronto, né? Precisa ter uma história todinha, percorrendo um caminho, indo de um lugar para outro, e aí isso pode ser feito tanto no tabuleiro, sem necessariamente a tecnologia, mas hoje, dado que existe muito isso na parte de tecnologia da informação, essa forma narrativa ela pode acontecer através do computador, tá? Aquilo que eu estava falando antes da crítica, da competição excessiva, é somente em relação ao excesso, tá? Agora, a competição natural, da própria brincadeira que o aluno tem, o aluno enquanto adolescente, né, jovem, que ele tem no videogame e tudo, ela é sadia, eles gostam disso, e isso ajuda a desenvolver mesmo o próprio intelecto dele, em relação a estratégias, em relação a ele saber perder também, saber ganhar, como tratar. A gente sabe que tem muitas brincadeiras pesadas nisso, mas que na maioria das vezes isso ajuda bastante nesse sentido. Vocês querem comentar alguma coisa? Alguma experiência? Não, professor, não, tá tranquilo. É questão assim, né? O professor ele tem que se adaptar, né? Às novas tecnologias, porque anteriormente, vamos supor, 2 anos atrás, era pouquíssimo utilizado em sala de aula, né? Então, devido a toda a necessidade, Covid, né? Houve a necessidade de correr atrás, né? Porque muitas coisas todo mundo estava acomodado, porque não tinha necessidade de desenvolver. Então, agora, algumas atividades, algumas interações, é tudo através de alguns aplicativos, né? E para a gente também, né? Alguns professores também mais antigos, eles não tinham prática a desenvolver. Muitas vezes o próprio aluno, a criança, ela tem muito mais prática do que a gente, porque a criança vive ali no computador, no celular, no tablet, Videogame. Muitas vezes descobre até tua senha do celular, que nem já aconteceu comigo, entendeu? E quando você vê, tá lá mexendo, manuseando, né? Muito mais rápido, com mais facilidade do que a gente, que já tem uma certa idade. Não tô velhinha não, mas a certa idade. E a questão também, né, que eles têm essa facilidade do crescimento dele também. Sim. Mas devagarzinho a gente chega lá, né, professor? Sim, sim. É engraçado que a narrativa, eu às vezes quero fazer um paralelo, porque tudo bem que tem a narrativa voltada para um jogo no sentido de jogo de RPG, né, da brincadeira lúdica ali, da magia, daquela coisa, mas existe também algo que não vem do RPG, mas vem principalmente da administração, né, para quem já estudou gestão, administração, é o estudo de caso. Tá? O estudo de caso, ele é estudo de caso não no sentido científico, epistemológico, tá? No sentido de você fazer a pesquisa, né, do conhecimento, mas no sentido de estudo de caso para você apresenta um caso para a turma ou um conjunto de casos, né? E aí em dupla, trio, em 4 pessoas ali, eles vão formular uma resposta face àquela narrativa que foi dada a eles, o que está acontecendo. Por exemplo, uma empresa, ela está com um endividamento de 80% do capital dela. Então, o que é que ela vai precisar fazer
para poder resolver em relação à estratégia de vendas, à estratégia de propaganda, à estratégia de produção, né, estratégia de serviços. Então, o que é que ela vai ter que fazer nos próximos 6 meses? Investimentos, redução de custeio, para poder ela sair dessa situação e não precisar entrar em bancarrota, né, não quebrar. Então, isso é um caso apresentado ao aluno, né? Num sentido mais lúdico, o RPG ou a narrativa ela é apresentada como um caso, como um estudo de caso. Então, vou dar um exemplo, sem saber muito da parte de ciências biológicas, tá? Me perdoe nisso. Mas, assim, por exemplo, se você faz agora, por exemplo, uma narrativa que precisa se encontrar uma vacina para o Covid, né, por exemplo. E aí essa vai ser como? Com expressão genética, vai ser uma vacina de forma tradicional, né, desenvolvimento tradicional, ou desenvolvimento com vetor viral. E aí vocês vão ter que criar essa história, né, baseado na realidade, com os fatos científicos reais, mas que cada turma, ela tomando cada decisão, existem consequências e existem resultados, né, para isso. E aí isso pode fazer com que aquela aula fique bacana. Então, nesse sentido, é muito interessante a parte de narrativa e de gamificação. No currículo, voltando ali, né, para a introdução, eu vou mostrar na próxima aula os instrumentos curriculares, né, onde você apresenta parte tecnológica, tanto geral, da educação, né, da instituição, como também o específico do professor no plano de ensino, no seu plano de aula também. E aí eu quero mostrar para vocês também uma pequena parte de legislações, né? Que partes ou legislações no Brasil a gente está avançando no sentido de tornar a aula mais tecnológica, né? Para tornar ela mais agradável ou ela mais atrativa para o aluno também. Então, por hoje é só, tá? Esse tema, vocês não têm uma atividade de hoje até semana que vem, a gente vai fazer na semana que vem uma atividade interativa também, lá na hora de responder perguntas, né, a respeito de todas as aulas disso, e aí eu espero que vocês todos estejam preparados aí para a gente fazer lá. Vai ser na hora a atividade, tá bom? Uma atividade participativa. Tudo tranquilo, pessoal? Como será essa atividade, pessoal? Vai ser utilizando o Forms. E aí eu vou colocar uma série de perguntas e quero ver a participação de vocês. A gente vai vendo os resultados na hora, na tela, e essa participação vai ser contada como participação. É bom que todos participem, o maior número possível, tá bom? Muito bem. Vai valer quanto, professor? Até 20 pontos, para complementar a nota de quem estiver precisando de pontos. Ah, tá bom, obrigada. Beleza? Então é isso, pessoal. Se ninguém me tiver mais dúvida, alguma coisa, quem tiver dúvida, fala agora, se não, me despeço de vocês. Tá bom, professor. Nós observamos que a arte de dar aula, ela é uma arte bonita, bela, mas ela é difícil. Já era difícil, né, no sentido porque a gente tem que preparar toda a matéria, tudinho. E agora, somando a isso, nós temos essa questão da tecnologia, né? Que, como a Selma falou, né, as crianças parece que têm mais assimilação e eles se conectam melhor com essa coisa, eles aprendem rápido. Mas a gente encontra muito mais dificuldade. E aí já não bastava a responsabilidade de dar aula com as técnicas que já tinha, agora nós temos que somar isso à tecnologia. Realmente ficou um grande desafio mesmo. O que é bom, assim, o que é que eu vejo, tá, Vicente? A tecnologia, ela é bom para vocês, essa é uma dica de ouro, tá? Assim, se eu pudesse resumir o curso todinho é nessa dica que eu vou falar agora. Vocês procurem conhecer as tecnologias que existem, não necessariamente profundidade cada uma, mas saber para que aplicar, ou onde aplicar, ou como aplicar cada uma delas. E vocês, no método de vocês podem eleger, olha, existem 50 tecnologias, mas eu, como professor, eu vou lidar com 4. Então, essas 4 eu vou ficar muito bom nelas. Não quero saber das 50, para ficar endoidecendo, procurando, pesquisando todo o tempo sobre isso, não. Em 4, eu vou pegar, selecionar, e já vou escolher uma das ferramentas, porque existem 1000, mas vou escolher uma ferramenta só, é essa que eu uso. Tem ferramenta que você não vai poder escolher, que é o quê? Por exemplo, no IFRA eu não posso escolher dar aula fora do AVA, porque o AVA é a ferramenta oficial do IFRA, então eu tenho que dar aula no AVA.
e o AVA é bom. Então, ele né, que é o Moodle, ele é utilizado na maioria das escolas. Então, para mim, isso não é um problema. É excelente que use uma das melhores ferramentas. Agora, outras ferramentas que eu não sou obrigado a utilizar, não. Aí eu vou trazer a minha ferramenta, a ferramenta que eu gosto. Assim como minha técnica. Por quê, pessoal? Uma coisa mais bacana de ser professor é que a gente tem liberdade. É a liberdade de cátedra. Liberdade para quê? E como é essa liberdade? Ela é a liberdade naqueles limites de que a gente tem que ensinar o conteúdo, né? Não pode fugir do assunto, como diz, ir para um outro caminho, não. Mas dentro do assunto, a gente tem a liberdade de ensinar da forma como a gente acha que é melhor, desde que passe o conteúdo. As formas de avaliação somos nós, né? É a gente que define. Então, não há uma liberdade muito grande na criação do conteúdo, né? Na bibliografia que você pode adotar. Você tem uma bibliografia inicial que é dada ali para você no seu plano de ensino, mas você não precisa ser 100% fiel a ela, você pode adicionar outras, ou outras encontrar no caminho, desde que você não fuja daquele assunto, daquela forma. Então, isso é muito bacana. É uma das profissões onde você tem mais liberdade, onde o professor ele é o dono da sala de aula, ele é o dono da matéria, entendeu? Lógico, junto com os alunos. Os alunos eles estão ali para aprender aquela matéria, mas fazendo essa composição, o professor ele é o dono da disciplina. É ele quem vai caminhar junto e mostrar o caminho, né? Guiar o caminho para que os alunos prossigam bem. Então, se esse caminho ele é guiado bem, os alunos vão percorrer bem. Se você vai percorrendo em corredor, vai ficando meio perdido. Mas é nesse sentido que a nossa profissão é tão bonita, tá? É tão bela, assim. É muito bacana essa liberdade. Dificilmente, por exemplo, se você fizer qualquer outra profissão, contador, o próprio químico, tudo, ele vai funcionar com protocolos dentro de uma liberdade mais restrita do que a do professor e, de certa forma, até meio repetitiva, né? Na maioria das vezes. Quem tem esse outro nível de liberdade que a gente, como professor, tem, é quem é dono de negócio, porque ele está ali com o seu negócio e se ele vai arriscar e se ele quebra, ele quebra. Mas foi ele quem tomou a decisão e foi ele quem errou. Então, assim, é mais ou menos esse nível de liberdade que nós temos como criadores, né? De conteúdo, de aula, de ensino, né, de aprendizagem, não aprendizagem é o aluno, na verdade, mas de possibilitar a aprendizagem do aluno. Então, essa é a parte mais bela da nossa profissão. Tá bom? Ok, professor. Tá ótimo. Beleza. Agora, então, estejam dispensados. Uma boa noite hoje. Amanhã cedo eu boto essa gravação lá, tá bom? Essa e a outra, eu acho que tá faltando uma lá. Tá faltando a da aula retrasada. Passada, no caso. Passada. Eu já coloco elas duas juntas, tá bom? Maravilha, pessoal. Estão dispensados. Tá bom, professor. Boa noite a todos. Então, boa noite, professor, e boa noite a todos. Boa noite. Espero que tenham gostado da aula. Foi ótimo, professor. Opa.